Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Palmas bem fortes, louvando o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós estamos nesse dia de hoje, mesmo com o tempo chuvoso, celebrando já a terceira Santa Ceia do ano. Deus está abreviando os dias, porque o ano mal começou, já está na terceira Santa Ceia, terceiro mês. Rapidamente está passando o tempo, sinal que Jesus está voltando. E agradecemos todos que vieram na vigília, mesmo com a chuva durante toda a vigília, mas foi algo sobrenatural, porque nessa semana inteira, completando agora, estamos ministrando a profecia das tendas, que vai completar agora com a Santa Ceia. E o texto básico, se você tem aí as escrituras, você já pode abrir no livro do profeta Isaías, é onde completaremos a mensagem. E uma pequena recapitulação do que tem sido pregado ao longo da semana. Isaías capítulo 54, o título é O Progresso e a Glória da Igreja, mas ela é conhecida como a profecia das tendas, porque ela aponta para a linguagem do Espírito Santo que devemos ter para a profecia cumprir. Então vamos ler Isaías 54, o texto que está sendo utilizado é o verso 2 e o verso 3, que é a leitura que está sendo feita. Quem já encontrou diz amém. Então vamos fazer a leitura. Veja que aí no título aqui da Bíblia Jerusalém está titularizando o seguinte, essa profecia: o progresso e a glória da igreja. Vamos ler o verso 2. Deus declarando na profecia: aumente o lugar da tua tenda, ou amplie o tamanho dela, e também as cortinas do alpendre das tuas habitações se estendam, e não impeça deste aumento. Aumente o tamanho das cordas, e firma bem as estacas dessa tenda, porque transbordará para a direita. Em outras Bíblias está usando a crase, a, mas nessa Bíblia diz, então transbordará para a direção direita, e também transbordará para a direção esquerda, e os teus herdeiros possuirá as nações, e fará que as cidades que foram destruídas ou assoladas sejam habitadas. Essa é a profecia. Então podeis assentar, e as palmas louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, para quem tem acompanhado durante algumas semanas anteriores, é uma sequência essa pregação. Ela advém lá do livro do profeta Jeremias, que o centro da mensagem foi Jeremias 24, porque o profeta Jeremias pregava o arrependimento para Israel. E Jeremias era até príncipe da elite de Israel, mas ele abandonou tudo e tornou um profeta que apregoava arrependimento. Israel não arrependeu, preferiu ouvir outros profetas que declaravam que Deus protegeria Israel. Mas Jeremias profetizava: Nabucodonosor vai invadir Israel, e a única maneira de sermos poupados é arrepender, e Deus tocar nele para nos poupar. Mas o povo não acreditou e não arrependeu. Então Nabucodonosor invade Israel, e muitos são levados cativos para a Babilônia. Alguns fogem. Quem foge é chamado figo podre, que perece e nem serve mais a Deus. Quem aceita ir para o cativeiro da Babilônia, mesmo que fica em outro país, é chamado figo bom. Então, no cativeiro da Babilônia, ficam lá 70 anos. Aí entra o livro do profeta Daniel. Os profetas Sadraque, Mesaque, Abednego, Belsazar, que teve os nomes mudados. Então, eles são aprovados em falar a verdade, em orar cada vez mais, em não parar de orar. Eram os fundamentos que Deus aprovou Israel no cativeiro da Babilônia. A verdade deve prevalecer, orar sem cessar, não ter medo de leão,
e não parar de orar. Então, com o passar do tempo, Deus aprova Israel. E Daniel, então, aplica o coração a compreender, humilhar diante de Deus, e pranteia e chora por Israel. Então Deus tira Israel do cativeiro da Babilônia. Assim a igreja, o que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. A base do evangelho é arrependimento. Se não arrepender, o cristão vai padecer. E se ele continuar errando e não arrepende, vira figo podre, não vai servir para Deus. Mas se ele arrepende, Deus vai mudá-lo. Então é o cativeiro da Babilônia. Aí Deus vai nos provando no caráter, até sermos aperfeiçoados. Então isso foi pregado tudo anteriormente. Mas para não perder a noção do que está sendo pregado, temos que recapitular. Então, acaba os 70 anos do cativeiro da Babilônia, e Deus autoriza Israel sair do cativeiro da Babilônia. Mas eles vão para a terra deles, porque o rei Ciro, que era da Síria, Deus levanta ele para tirar Israel do cativeiro da Babilônia e derrotar a Babilônia. E Ciro não era nem de Deus o povo deles, mas o rei Ciro se volta para Deus. Então Deus usa ele para derrotar a Babilônia. Qual foi a forma que Deus deu sabedoria para o rei Ciro? Secar o rio Eufrates. Porque lá no paraíso, o paraíso de Deus era cercado por 4 rios: Tigre, Pison, Eufrates, eram os rios que cercavam, e Pitom. Eufrates quer dizer alegria dos homens. Então o Nabucodonosor fez uma proteção, tirando canais do rio Eufrates para cercar a Babilônia, ou a capital principal. Então ninguém conseguia derrotar a Babilônia, porque era cercado por canais profundos do rio Eufrates. Mas Deus fala para o rei Ciro secar o rio Eufrates, lá na nascente dele. Aí o rio vai abaixando, e de noite eles invadem a Babilônia e derrotam. E acaba a Babilônia. O rei Ciro se volta para Deus, Deus usa ele e traz riqueza para Israel. E Israel sai rico, Israel sai com prosperidade da Babilônia. E veja bem que o rei Ciro, o rei da Síria, ele serviu a Deus. E as gerações da Síria deveriam continuar crendo em Deus, mas com o tempo a Síria se volta para a visão muçulmana. Maomé, o profeta que deturpou o Pentateuco, e o inimigo usou e criou então essa religiosidade muçulmana. E em Isaías 17 declara então, porque a Síria conheceu a Deus, mas negou a Deus, seria sempre oprimida pelos séculos e séculos. Por isso que você vê guerra na Síria, destruição, até crianças inocentes morrendo, perturbação, porque as gerações anteriores blasfemaram de Deus, do Deus vivo, porque Deus se revelou ao rei Ciro, e as nações viram Ciro ser usado, e a Síria foi negando a Deus com o tempo. Então tudo tem uma consequência, mas Israel volta-se para Deus. Então aí entra agora as profecias de Isaías. Tudo isso é retrato para a igreja, exemplo para a igreja, porque aquilo ocorreu com Israel, mas agora a igreja é chamada Israel de Deus. Então veja bem que Deus fala para Israel: Israel, ao vocês chegarem na terra prometida, que é vossa, restaurar a cidade santa, a terra prometida, vocês estão chegando lá. Mas cada um tinha a sua barraca, a sua tenda, porque eles não saíram de lá pobre. O rei Ciro levou a riqueza de volta para eles, quebrou os ferros de ferro, os postes de bronze, enriqueceu Israel na ordem de Deus. Mas para chegar lá, Deus falou: ao chegarem lá, não montem as tendas que vocês estão levando, mas antes de montar as tendas, vocês têm que ampliar elas. Por isso que está lido aqui em Isaías 54: amplie a vossa tenda, aumente o alpendre da tenda, aumente o tamanho das cordas, e faça estacas profundas.
E aí então prosperarão para a direita, para a esquerda, conquistarão nações, cidades assoladas, e será um grande avivamento. E realmente cumpriu. Do cativeiro da Babilônia até a destruição de Israel, até a saída da Babilônia, e depois ter avivamento, passou mais de 70 anos e Deus operou. Porque Deus foi encontrando pessoas que arrependeram, se voltaram para Deus. Assim é a igreja. Deus procura fiéis para a volta dele. Então veja que estamos agora nessa profecia, que é a profecia das tendas. Então antes de Israel montar os acampamentos, eles falaram, tem uma profecia que nós não podemos montar nossas barracas agora. Nós temos que abri-las, aumentar o tamanho delas. Isso que Israel fez, aumentou o tamanho das tendas. Se a tenda cabia 10 pessoas, era para caber 50. Se o alpendre era para caber uma família, era para fazer um alpendre, porque as tendas tinham alpendre para receber o vento na hora do sol quente, e tinha que aumentar as cordas e fazer estaca maior. Então veja que foi pregado. O que é aumentar as tendas? Então Jesus usou toda a profecia no evangelho que ele pregava, a profecia de Isaías 54, e é para a igreja hoje. Então falamos o exemplo. Jesus estava pregando no lago de Genezaré, estava chamando os discípulos ainda. Então Pedro, ainda era Cefas, estava pescando, já há muitos dias não pescava nada. Aí Jesus chama eles e falam para eles, afasta da praia e vamos lá para o meio desse lago e vamos lançar as redes. Então veja que Jesus estava falando a linguagem do Espírito Santo. Para a profecia cumprir, nós temos que ver a bênção além do problema. É a primeira linguagem que foi pregada. Sempre que você receber a profecia, tanto escrita ou alguém que tem o dom, não fique falando, aquela pessoa orou, ou está escrito, mas não está cumprindo na minha vida. Mas a profecia, 3 fases. Ela é liberada, ela vai cumprir, mas o interessado a quem se direciona a profecia tem que viver a linguagem do Espírito Santo. Então veja que Israel, ao receber a profecia, eles não montaram as barracas, aumentaram elas. Então eles começaram a ver a visão do Espírito Santo. Então Jesus fala, Pedro, lance as redes, mas não como ontem, que você lançou a rede aqui perto da praia. Agora vamos lançar lá no meio do lago. É o mar de Genezaré. Foi lido várias vezes na segunda-feira. Então Pedro fala, não pescamos nada, mas pela tua palavra eu vou lançar. A hora que eles puxam a rede, vem cheio de peixe. Então Jesus usou a linguagem do Espírito de Deus. Ele veio ser usado pelo Espírito de Deus. A profecia de Isaías é para o progresso e a glória da igreja. Sempre que você quer a bênção, não fique mais vendo o problema, mas veja a bênção, veja além do problema e já agradeça. Não fique falando, mas que dor, que sofrimento, não melhora nada. Não, veja além, amplie a tenda, que é a visão. Isso foi pregado. Estamos recapitulando para completar agora, e foi mais profundo na vigília para quem veio. E Deus falou, amplie também o alpendre. Foi ministrado que em Israel, e tem até hoje, que não mudou, tem lá as cadeias de montanhas, e tem o Negueb, onde tem gelo lá na ponta dele. O Negueb se derrete, mas tem sempre gelo, e forma a nascente do Rio Jordão. Então os ventos batem no Negueb e traz vento fresco, chamado vento oriental, para Israel. Então aí eles tinham as cabanas ou as tendas com alpendre, para o vento bater e refrescar, ou de dia ou de noite. Então Deus mandou ampliar o alpendre da tenda. Assim é o cristão, veja a bênção e descansa em Deus. É o vento do Espírito. O que é descansar? Orar no Espírito. É você cantar, louvar a Deus, exaltar a Deus, mesmo que está cheio de problema de todo lado. Mas fala, eu confio em Deus, eu vou já chamar a bênção, já vou agradecer. É descansar em Deus, não comente problema.
Não, valorize o problema, descanse, é linguagem do Espírito de Deus. Se você comentar o problema, se você me pedir oração, depois pede outro pastor, ou vai em outra igreja e pede o mesmo problema para resolver, a profecia não vai cumprir, porque você não está ampliando a tenda, você está só querendo sair do problema. Se Israel não tivesse ampliado as tendas, a profecia não cumpriria e morrer a míngua. E lá foi literal, então agora é espiritual. Então não adianta correr atrás dos pastores, dos pregadores, dos apóstolos. Pode até pregar, porque a função de cada um de nós, a direção da profecia, ou ela é coletiva ou ela é individual. E para quem direciona a profecia, que a pessoa tem que usar a linguagem do Espírito de Deus. Senão não vai cumprir, pode ir atrás do maior profeta do mundo. Até Jesus teve que usar a linguagem do Espírito de Deus para cumprir a palavra. Então pare de correr atrás dos homens, ou de suplicar que ore e que mude a sua história por alguém estar orando. A sua parte deve ser vivida, que é a linguagem do Espírito de Deus. Mas pode ter pessoas orando, a profecia está escrita, mas veja a bênção, amplie a tenda, descanse no alpendre, e depois mandou aumentar as cordas. As cordas, foi lido em Levítico, era feita de pele de bode ou de cabra, e foi citado o bode expiatório, era o bode que levava o pecado de Israel e morria lá no deserto. Então veja bem que isso fala do pecado e do perdão. A linguagem do Espírito Santo é: ou você perdoa como Cristo perdoou, ou não vai cumprir nada. Quantos cristãos ficam lembrando: não vou mais na igreja porque não me cumprimentou. Até hoje eu lembro, aquela pessoa me magoou e não volto mais na igreja. Pode ir para qualquer lugar, nunca vai ter a tenda estendida. A profecia não vai cumprir. Pode correr atrás do apóstolo, pode ir para Brasília, São Paulo, Conchichina, onde quiser, que não vai resolver, porque a linguagem do Espírito Santo é individual. A profecia, ela cumpre, e quem é direcionado a ela tem que ter a linguagem do Espírito de Deus. É 3 áreas a profecia: ela é liberada, ela é falada, ela cumpre, e aonde ela é direcionada, a pessoa tem que ver a linguagem do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus olha: aquele ali realmente está vendo a bênção, aquele ali realmente está descansado, aquele realmente ali está perdoando como eu perdoei. Jesus falando, e nem lembra mais o mal ofendido ou o mal praticado, e está sempre liberando perdão. Então a tenda está aumentada, as cordas estão maiores. Quanto mais perdoarmos, quanto mais largar o pecado, mais Deus vai operar. Por isso que Deus não aceitou Israel montar as barracas que vieram da Babilônia. Eles estavam livres, mas para ter avivamento, Deus mandou, antes de montar, pôr elas no chão ou na areia e ampliar o tamanho delas, o tamanho das cordas, o tamanho do alpendre. E para quem tem desejo de estudar, geralmente as cabanas ou as tendas eram de 12 metros por 4, isso aí estuda nas escrituras. Então praticamente as que foram ampliadas dobraram de tamanho, as cordas, os tamanhos dela. Veja então que Deus também fala para as estacas aumentar a espessura e o tamanho para afundar na areia e segurar as barracas se der ventania. E as estacas, como foi pregado muito na vigília, aí foi aprofundado sobre a árvore do cedro, que é usada muito no Oriente, e era feita até as cruzes dos crucificados, era feito de cedro, madeira dura, de grande durabilidade, muito resistente, e era feito também para fazer as barracas. Então aponta para a cruz as estacas, e Deus manda então aumentar o tamanho das estacas, aumentar as espessuras dela, e para aprofundar bem profundo, para segurar as cordas. E o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. E o que faz? É a responsabilidade da obra de Deus. O Espírito Santo olha para mim, para você e fala: aquele ali, ele não está pondo as estacas aumentadas. A responsabilidade da obra de Deus, a pessoa
fala, não, o bispo toma conta, a igreja eu não mando em nada, eu não tenho nada a ver. Mas não está falando isso, está falando que todos nós somos responsáveis dos cultos, de vir na igreja, de orar, de ajudar, de vir ajudar a orar, de vir ajudar a ministrar. Não é só um. No momento que você fala, eu vinha muito na igreja, igual só vem dia de domingo, então as estacas suas diminuiu. Consequentemente, a linguagem do Espírito Santo não vai operar na sua vida, mesmo que tenha as outras partes. Mas veja, aumenta a tenda e põe estaca do mesmo tamanho, vai dar uma ventania, vai derrubar tudo entra em harmonia. Então muitos cristãos vão quebrando a responsabilidade, porque Jesus falou, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Jesus não falou, tome na segunda, não, na segunda não pode, não, eu vou vir na quarta, não, só na sexta, eu tenho trabalho, estudo e muita coisa para tomar conta. Jesus não falou isso, ele falou, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E na hora de aumentar as tendas, Deus mandou aumentar as hastes, feita de madeira de cedro, que representa a cruz, é linguagem do Espírito de Deus. Todo dia eu tenho que falar, meu Deus, minha idade está chegando, meu Deus, o tempo está passando, mas não deixa eu parar, Senhor, de ir na casa de Deus, de orar, de pregar, de buscar. Enquanto me der respiração, eu vou, se eu cumprir a responsabilidade da obra de Deus. Então a palavra vai cumprindo. Mas se eu falar, não, hoje não dá para ir não, está doendo meu calinho do dedo mindinho, e hoje doeu a minha unhinha aqui, e ficou encravadinha, está doendo demais, não vou mais. Tantas coisinhas que as pessoas põem empecilho para Deus, para as outras coisas não. Não é simplesmente uma crítica de quem não quer vir ou não vem, mas é o cumprimento da palavra, da profecia. Tem que aumentar mais a responsabilidade, não diminuir, aumentar mais as cordas, liberar mais perdão e pedir mais perdão, aumentar mais e mais a visão da bênção e descansar em Deus e parar de reclamar de problema. Aí é a linguagem do Espírito de Deus. Jesus não falou, tereis aflição, mas tem bom ânimo. Tudo Jesus aplicou essa profecia, de liberar o perdão, de humilhar. Ele falou, Paulo escreveu em Coríntios, ele se fez pecado por nós, cada dia toma a sua cruz e siga. Então assim Israel cumpriu as tendas ampliadas, e Deus observa que Israel obedeceu. As gerações que vieram lá de Jeremias, uma geração se perdeu, figo podre, que fugiu do cativeiro. Alguns dentro do cativeiro pereceram, mas grande parte foi aprovado. Deus aprova o cativeiro, muitos vêm de volta para Israel, e Deus quer avivamento. E Deus observa, agora eu quero ver se eles vão obedecer de montar as barracas. Ocorre o seguinte, que eles já vieram cansados da viagem, esgotados, da Babilônia até Israel. Eles já queriam dormir, descansar, montar a barraca e fazer ali o descanso merecedor e alegrar na terra prometida. Mas Deus não permitiu. Deus falou, antes de vocês descansar, vocês vão trabalhar ainda. Vocês vão aumentar a tenda. Gaste o tempo que for. Aumente aí 3 metros de tamanho, de comprimento, de largura. Aumente mais 10 metros de corda. Corta mais cedro e tira essas estacas e põe estaca maior e mais profunda. Algo pesado para fazer. Mas Deus observou o que todos fizeram, e por isso houve avivamento. Então traga para a igreja hoje. O Espírito Santo olha para a igreja, olha para mim, para você e observa. É um povo que vai ser levado para a glória eterna em breve, porque o cumprimento da profecia das tendas é a volta de Jesus. Antes haverá um grande avivamento, grandes conquistas, mas Deus observa, e a tenda de muitos não está ampliada. A pessoa está correndo atrás da bênção, para cá, para colar, pedindo oração todo dia, no mesmo problema, em vez de já ver a bênção para ela cumprir. E não descansa, está sempre reclamando a mesma linguagem mórbida de reclamação, de
falar da vida alheia, de murmúrio e fofoca. Não vai cumprir. E o pior ainda, que não perdoa, lembra o pecado todo dia, o mal que sofreu, a injustiça que passou e está lembrando até hoje, nem esqueceu. Mas Jesus manda perdoar como perdoou. Jesus perdoa e nem lembra mais. E aumentar o perdão e a misericórdia. E cada vez mais responsabilidade com a obra de Deus. Aí a profecia cumpre. Então veja que muitos reclamam, mas profetizou, não aconteceu. Ah, mas pastor não está com nada. Ah, vou em outro. Ah, tem outros melhor. Tem mesmo. Tem muitos mais ungidos, que não peca em nada. Aqui, eu sempre falo, os pecadores podem saber que eu sou o principal. Isso eu tenho certeza. Mas clama a misericórdia e a graça de Deus todo dia, para me salvar, me perdoar, me lavar, me ajudar. É o que temos que fazer. Não passamos de trapo, de verme, que carecemos todo dia da graça de Deus. Mas temos que ir adiante, obedecendo, para a profecia cumprir. Então, quando Israel cumpre, a profecia cumpre também. E então possuirá nações, e vão para a direita e para a esquerda, e conquistará cidades assoladas. Então veja bem, para a direita e para a esquerda. Há uma declaração profética, que quando fala esquerda, fala direita, é os lados aonde estamos, da sua esquerda e da sua direita. Mas há uma interpretação mais aprofundada, que é também os conceitos da sociedade. Você pode ver que tem partido político de esquerda, partido político de direita. Das esquerdas vão para o comunismo, das direitas vai para o militarismo. Então veja bem, o que quer dizer isso? Que a igreja, ela vai dominar todo tipo de conceito, e vai falar, não, irmãos, esse conceito dessa economia, ou esse conceito político, isso não vai levar em nada. Vai levar sim, é o amor de Cristo que vai dar resultado. Então nos últimos tempos, muitos vão deixar esses conceitos de sociologia, psicologia, de politicagem, de direita, de esquerda para o lado, e muitos vão se voltar para a simplicidade que é em Cristo, e as nações vão se jubilar em Cristo, cidades assoladas, quer dizer, cidades quebradas. Hoje mesmo eu estava vendo um pequeno jornal, 20 anos, a cidade está esperando terminar a ponte. Fizeram no meio, não tem a cabeceira para a população passar, e não tem a cabeceira para os carros virem. E cadê o dinheiro? Sumiu. Cidades assoladas, corrupção, engano, ladruar para todo lado, principalmente nesse país. E a igreja que vai mudar isto, num último avivamento, conquistar nações e cidades assoladas, para a direita, para a esquerda, o evangelho prevalecerá, e Deus quer usar todos. Por isso que a base da igreja gloriosa é todos, a semelhança de Cristo. Não é só um que é pregador, é todos. Mas para essa profecia cumprir, nós temos que saber que cada um tem que ampliar sua tenda, cada um tem que parar de ficar dependendo dos homens, e falar, eu creio na palavra, a palavra é verdadeira, vou já ver a bênção e agradecer, vou descansar em Deus, vou liberar perdão e pedir perdão, e vou ter cada dia mais responsabilidade com a casa de Deus todo dia. E isto é a linguagem do Espírito de Deus, é Ele que libera a palavra liberada. Se o Espírito de Deus não vê em nós a linguagem dele, Ele não libera. Pode estar escrito, pode alguém ter profetizado, mas aonde ela é direcionada, o Espírito de Deus quer saber se estamos adequados, vivendo ela. Então Jesus usou a visão da bênção, o liberar perdão, cada dia tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus que falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Não era a mensagem de Cristo? É a profecia de Isaías 54. Ele usava a linguagem do Espírito de Deus, e a operação de Deus se cumpria. Então estamos prestes a um grande mover de Deus na terra, e o ministério não pode ficar indiferente. Reaja, vá adiante. Não dependo de mim, é cada um semelhante a Cristo, Romanos 8, 29.
mas está muito próximo mesmo. Então essa é a parte profética, e afinal é essa, direita e esquerda, quer dizer, os conceitos do homem, a sociologia, ou a politicagem, ou o direcionamento econômico, não vai adiantar nada para esse mundo, mas muitos vão se voltar para a simplicidade que em Cristo serão salvos, e as cidades assoladas serão alcançadas, nações serão domadas pelo poder de Deus. Isto antes de Jesus voltar. Haverá um vento do Espírito muito forte antes de Jesus voltar. Por que isso se é afirmado? Porque isso ocorreu quando Israel teve as tendas ampliadas. Um período de refrigério houve na terra prometida. E o que ocorreu com Israel, retrato para a igreja hoje. Então assim completamos esta fase, que é sequencial desde as pregações de Jeremias. E amanhã vai seguir mais uma fase das profecias, que vai ser: venha, tenha prazer. Não é eu que estou falando, é você que tem que cumprir a linguagem do Espírito de Deus. Cada dia é responsabilidade com a obra de Deus. Prazer, dedicação, fervor, vai rompendo a religiosidade, vai rompendo as tradições, rompa o que você está amarrado, e seja cada dia prazeroso em Deus. Então amanhã tem mais sequência profética, e vamos então agora passar para a Santa Ceia. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. O corpo de obreiros, pastor, diácono, diaconisa, coloque a mesa aqui no lugar, e vamos orar, e o conjunto vai já assumir aqui a posição. Vamos orar, igreja, clame a Deus, fala: meu Deus, me perdoa, dos pecadores sou o principal, me ajuda a viver a linguagem do Espírito de Deus, me perdoa da carnalidade, do pecado, da ignorância, me ajuda a andar e viver no Espírito, Senhor, a viver a Tua palavra, a viver os Teus desígnios, a viver, ó Pai, segundo o coração de Deus. Ore de todo o coração, glória, glória a Deus, santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, nos perdoa, Pai, me perdoa de todo pecado, de todo mal, livra de toda cilada carnal, pecaminosa, diabólica. Ó Deus, nos ajuda a estar esperando todo dia a volta de Jesus, que está tão próxima. Senhor amado, abençoa todos os presentes, todos que vieram, ó Deus, que não olhar para o tempo chuvoso, mas esforçar para vir, para participar do corpo e do sangue precioso de Jesus Cristo. Esta obra é tua, Senhor, continua dando as revelações, manifesta nos dons de cura, as profecias, continua operando nesta obra abundantemente. Ó Deus amado, faça avivamento, opere maravilhas, Senhor, purifica todos nós de todo pecado, toda mácula, um povo fiel, um povo dedicado, um povo, ó Pai, prazeroso em Deus. Senhor, nos purifica de todo pecado, para participar dignamente do corpo e do sangue de Jesus. Nos perdoa, Pai, de todo mal, lava-nos com teu sangue, nos livra de tudo que fere a santidade de Deus, e nos ajuda a agradar a Deus todo dia, a andar, ó Pai, guiado pelo Espírito de Deus. Clamamos perdão e misericórdia, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Continue orando, irmãos e irmãs,